5 famílias que viviam na favela do Banhado, em São José dos Campos, aderiram ao programa da Prefeitura e deixaram o local nesta quarta-feira. Os moradores vão receber um auxílio moradia de R$ 700 por mês, além de ajuda financeira no valor de R$ 2.300 para mudança e outros R$ 2.700 para a demolição das casas. Esta foi a 7ª operação realizada pela Prefeitura para a saída voluntária dos moradores. Quase 300 famílias vivem no local. Segundo o Departamento de Desenvolvimento Comunitário da Habitação, a área onde as casas estão construídas é de proteção ambiental e oferece riscos de incêndio devido à vegetação típica predominante. Os únicos 10 conselheiros tutelares de São José dos Campos praticamente fizeram um milagre na cidade no ano passado. Eles atenderam cerca de 10.000 ocorrências envolvendo menores em situação de risco. Depois de pressionada pelo Ministério Público, que considera o número de profissionais insuficiente para o tamanho da cidade, a Prefeitura enviou para a Câmara um projeto para a criação de 2 novas unidades do Conselho Tutelar. Até então, com apenas 2 conselhos tutelares, o município descumpria a orientação do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que recomenda um conselho tutelar para cada 100.000 habitantes. Hoje, a população joseense já ultrapassa os 700.000 moradores. Quem olha assim, a grosso modo, vê apenas algumas salas com computadores e cheias de papéis. Mas por trás disso tudo, existe um trabalho muito maior, o de auxiliar crianças. É o Conselho Tutelar o responsável por zelar e dar apoio nos casos onde os menores são vítimas, muitas vezes dentro da própria casa. Via de regra, ele solicita ao poder público, requisita serviços do poder público na área de saúde, educação, assistência social para a proteção dessas crianças. Um trabalho que quase sempre começa com uma denúncia e pode se estender por dias, meses e até anos. Marcelo é conselheiro tutelar em São José dos Campos há 8 anos. Já viu muita coisa e ressalta que nem sempre um caso é resolvido rapidamente. Por exemplo, você pega um caso de abuso sexual. Então, a partir do momento que você recebe essa denúncia, você vai verificar. Constatando, você tem que levar essa criança para o hospital. Terminando a parte hospitalar, deve-se ir até a delegacia para a lavatura de boletim de ocorrência e após isso IML. Terminando o IML, você vai ver onde você vai pôr essa criança. Se o agressor está dentro da casa, você não volta essa criança. Você tem que ir ao Ministério Público pedir uma ordem para colocar no abrigo ou encontrar um parente próximo que você possa abrigar essa criança momentaneamente até o desdobrar do caso. Só no ano passado, as 2 unidades do Conselho Tutelar da cidade atenderam mais de 10.000 casos. Um trabalho feito por apenas 10 conselheiros. E nem precisa dizer que falta mão de obra por aqui. Falta e não é pouco. Isso porque a orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é um conselho tutelar para cada 100.000 habitantes, com pelo menos 5 conselheiros cada um. O problema é que São José dos Campos tem pouco mais de 700.000 habitantes e apenas 2 conselhos. E foi justamente por isso que, em dezembro do ano passado, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, solicitando a criação de mais 2 conselhos. O prazo venceu no início de março e a Prefeitura não apresentou o projeto. Agora o Ministério Público vai tomar outras providências. Agora o Ministério Público vai peticionar nos autos, da ação civil pública, requerendo imediato comprovação do cumprimento da medida judicial ou a sujeição da Prefeitura, no caso a municipalidade, ao pagamento das multas. Em outubro desse ano acontecem as eleições para o Conselho Tutelar. E se tudo prosseguir de acordo com a orientação do Ministério Público, os novos eleitos já podem trabalhar a partir de 2020. Ou seja, o município joseense passa a ter 4 pontos de atendimento. Rogério é conselheiro e sabe das dificuldades que existem por falta de pessoal. Segundo ele, a criação de mais 2 conselhos vai agilizar os atendimentos e melhorar a qualidade do serviço. A demanda é muito grande, tem crescido anualmente, os casos que chegam. Primeiro porque existe um aumento da população da cidade, segundo porque existe campanhas publicitárias, divulgando os canais de denúncia. Então, à medida em que você divulga, que você abre para a população, que você faz essa propaganda, a população acaba trazendo cada dia mais casos para o Conselho Tutelar.
A Câmara de São José dos Campos arquivou as denúncias contra o vereador Maninho 100% do PTB, acusado de cobrança de pedágio de assessores, desvio de função de cargos e doações eleitorais irregulares. Depois de ouvir 9 testemunhas, a comissão processante concluiu que a acusação era improcedente por falta de provas. O relatório final foi aprovado por unanimidade na sessão extraordinária de ontem. Em nota, o vereador Maninho comemorou o resultado, alegando que estava sendo vítima de uma grande injustiça. Mas esse resultado não inviabiliza a investigação do Ministério Público, que apura agora uma suposta fraude no primeiro sorteio de integrantes dessa comissão processante, responsável por investigar Maninho. Confira agora como fica o tempo na região. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, mínima de 14, máxima de 26 graus. No Vale do Paraíba, em São José dos Campos, São Luís do Paraitinga e Lorena, faz máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Ilhabela e Ubatuba, no litoral norte, registram mínima de 24 e máxima de 32 graus amanhã. Hoje fez 31 graus em Pindamonhangaba. Nesta quinta-feira, a máxima permanece estável na cidade. Previsão de sol pela manhã, com chances de chuva apenas no final do dia. Em Taubaté, a temperatura fica entre 20 e 31 graus. De volta ao litoral, São Sebastião registra 33 graus de máxima amanhã. A Prefeitura de São José dos Campos reabriu esta semana o edital de chamamento para organizações sociais interessadas em gerenciar os campeonatos de futebol amador na cidade, incluindo divulgação, arbitragem, estrutura e logística em dias de partida. No mês passado, o Band Cidade mostrou o drama de um árbitro que foi agredido durante uma partida do campeonato de futebol amador em São José. Inconformados com o acréscimo dado no final do segundo tempo, torcedores e jogadores protagonizaram cenas de violência em campo. O edital pode ser consultado no portal Transparência na internet. Serão escolhidas até 2 entidades com propostas individuais que não ultrapassem o valor de R$340 mil. As propostas podem ser protocoladas nos dias 11 e 12 de abril, na sede da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que fica na Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América. Até sexta-feira, a Prefeitura realiza sessões públicas para esclarecer os critérios do edital na sede da Secretaria de Esportes. E ainda falando de esportes, pela penúltima rodada da fase de classificação da Superliga Masculina de Vôlei, o Taubaté enfrenta daqui a pouquinho, às 8 da noite, o Cruzeiro. Partida fora de casa, em Contagem, casa do adversário em Minas Gerais. E esse vai ser o primeiro clássico com o técnico Renan Dalzotto à frente da equipe taubatiana. O time de vôlei do Taubaté é o 3º colocado na Superliga Masculina de Vôlei. Essa posição ele não perde mais, independentemente do resultado do próximo jogo contra o vice-líder, o Cruzeiro, e também dos resultados dos outros times. Isso não importa. Um momento ótimo para testar o desempenho da equipe, sem a pressão de classificação ou subir na tabela. A gente precisa encontrar um padrão de jogo que eu entenda que seja importante para a gente chegar bem nesse playoff, porque todos os jogos, inclusive as quartas de final, serão duríssimas, porque os 8 primeiros classificados são equipes que podem vencer a qualquer momento, qualquer equipe que está liderando ali. Renan chegou recentemente ao Taubaté. Ele está substituindo Daniel Castellani, que saiu depois dos fracassos na Copa do Brasil e Libertadores de vôlei. Seu estilo de treino tem chamado a atenção dos atletas, que apesar do pouco tempo, já sentiram a diferença. Olha, eu acho que a intensidade com certeza é diferente. O Daniel tinha um trabalho um pouco mais cadenciado e o Renan é bem intenso. Ele, acho que bem mais ou menos o treino, o ritmo da seleção, que é muito intenso, muita bola, quantidade mesmo. Então acho que essa é a grande diferença. Eu acho que a galera, acho que no início sofreu um pouco, realmente era muito diferente, então a gente ficava muito cansado. Então acho que agora já estamos chegando um pouquinho nos eixos, né? Acostumando com essa rotina, mas com certeza foi muito bem-vinda. Renan também é técnico da seleção brasileira de vôlei e já trabalhou com alguns atletas do Taubaté, o que facilita e muito no entrosamento. Lucão já conhece bem o ritmo de jogo do novo técnico. Já conheço ele de anos, né? Lá quando eu comecei a jogar vôlei, foi um dos primeiros times que contratou, ele era o técnico, que era a antiga CIMED, depois ele foi embora, não tive como trabalhar com ele. Agora na seleção a gente já está um tempinho aí, já conhece o trabalho não só dele, como do preparador físico. O Maurício, que é um pouquinho mais novo, que a gente não conhece tanto, mas o clima tá legal, o trabalho está sendo bem feito, a galera tá ralando pra caramba aí para tentar
fazer com que o Taubaté cresça bem para essa fase final. Aliás, Lucão está de volta agora, depois de um tempo afastado por causa de uma lesão no joelho. Mas, segundo Renan, ele já está 100% pronto para o próximo jogo. Está chegando na hora certa, fez uma ótima recuperação, Lucão. É claro que o treinamento é sempre controlado, a quantidade de salto, a intensidade e o volume também, mas ele está correspondendo muito bem. Desde o início da semana, vem treinando normalmente, já no final da semana passada também. Então, vamos contar com ele 100% já para o jogo. Apesar de pouco tempo juntos, tanto o técnico quanto os jogadores apostam alto nesse jogo contra o Cruzeiro. A gente vai atrás da vitória com certeza, mas o mais importante é que o time possa fazer um salto de qualidade a cada dia. Boa sorte aí para os taubatianos. E depois do intervalo, Taubaté pode ser a 4ª cidade da região a proibir o uso de canudos plásticos no comércio. E ainda, Grupo Taubatiano prepara uma maratona de shows e promove o resgate do chorinho, um estilo musical importante na nossa cultura brasileira. Hora certa para você, 7h10. Continue com a gente. Já que o Band Cidade está de volta.